a cada manhã ao acordar. Quem vai ministrar hoje a mensagem é o pastor Jonas. Pastor, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor estejam sobre ti, te direcionando, levando, trazendo ao nosso conhecimento a palavra que o Senhor colocou ao teu coração para ministrar aos nossos corações. Que ela seja uma palavra cirúrgica, que penetre aos nossos corações e entre como uma verdade plena sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe grandemente nessa ministração. No nome de Jesus. O Senhor vai ter de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Temos mais de 110 igrejas aqui participando, membros de igrejas distintas, mais de 20 pastores. Esse é o corpo de Cristo, meus amados. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, pai da Sofia, a filha do Milagre, pai da Sara, a filha da Promessa. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Estamos sobre a guarda espiritual deste homem. Pastor Jonas, a partir de agora o senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra. A sala está com o senhor. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Bom dia. Sou o pastor Jonas. Eu quero seguir aí um trilho aí que o Juvencio faz de apresentação. Eu sou o Jonas, casado com a Célia. Nós temos 5 filhos, né? E 3 netos. Então... É uma igreja estabelecida. Ô, glória! Nós temos um jogador de futebol aí, ou o time completo, né? Mas, e já faz, eu tenho como cobertura também o apóstolo Glauro em Curitiba. Eu venho de Curitiba, estou aqui já há mais de 15 anos. E é isso, estou aqui para servir, né? Conte com minhas orações nos momentos de alegria também, nos momentos de luta. Nós precisamos entender esses tempos, né? Ontem eu mandei uma mensagem para o Juvencio falando sobre o Tom da Jocum. Ele é um homem que sempre orou por muitas pessoas sobre cura e operação de milagres. E foi um momento em que o filho dele estava precisando de recursos para se manter em um outro país, e os recursos chegaram, e o neto dele estava precisando de oração e está precisando de oração no momento muito difícil que ele está passando agora. Então, todos nós, eu sempre digo isso para os pastores, né? Meus amigos, nós somos provados naquilo que pregamos. Mas eu quero agora compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Samuel, no capítulo 8. E sobre isso, eu quero dizer para vocês assim que o Senhor, ele nos fala que temos tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito. E tem uma outra parte que diz assim, que ela veio para nos corrigir, para nos redarguir, nos conduzir. E, queridos, isso é uma realidade. Quando nós olhamos aqui para 2 Samuel, capítulo 8, ele diz assim: depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles Meteg Amá. Né? Davi também
depois derrotou também os moabitas, ele os fez deitarem-se no chão e mandou-os que medissem com uma corda os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda. Foram mortos. Aqueles que ficaram dentro das 2 medidas foram mortos. Mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra e 70.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar a Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino de arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. E aqui ele diz assim que, puxa vida, é que eu esbarrei aqui, eu estou lendo no computador. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com o prata e com o ouro, tomados de todas as nações que haviam subjulgado. Edom, Moabe e os moabitas e os filisteus, Amaleque, também consagrou os bens tomados a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era arquivista real. Zadok, filho de Aitube e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraias era um secretário. Queridos, Benaia, filho de Joiada, comandava os querititas e os pelititas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Pai, sobre esta palavra, Senhor, o que o Senhor nos diz, ó Deus, é que tudo que foi escrito para nos ensinar, ó Deus, nos dias em que, ó Deus, precisamos vencer as nossas batalhas. Pai, eu te peço agora que essa escritura entre, ó Deus, no rol, ó Deus, das nossas vigilâncias, e que o Senhor, ó Pai, nos estabeleça, ó Deus, dia após dia, como guardiões, como aqueles, ó Deus, que combatem os nossos inimigos, e que possamos vencer, e possamos colocar, ó Deus, também, ó Deus, vigias, estabelecer, ó Deus, tributos, e em nome de Jesus, que haja um memorial neste dia para a tua glória, em nome de Jesus. Queridos, esse 1 Samuel capítulo 8, ele fala para nós sobre as vitórias de Davi. E eu não sei o porquê que sempre dentro da palavra tem esse adorador Davi. Davi vencendo, Davi sofrendo, Davi em fase de depressão, Davi sendo pecador, Davi tendo as suas dificuldades, Davi sendo ensinador de justiça. Né? Tudo isso
mostra também Davi como um grande adorador. Mas nessa hora agora, eu quero falar para vocês sobre quem eram os inimigos de Davi. Os inimigos de Davi, nessa passagem aqui, fala sobre os filisteus. Quem eram os filisteus? E os filisteus, os principais, eram os principais inimigos do povo de Israel. Eles eram considerados pessoas, aquelas pessoas incultas, aquelas pessoas que tinham arrogância, que tinham a burguesia no sentido de humilhar os outros, né? Onde tinha o materialismo, né? Eles tinham como eles eram, os filisteus, eles eram o oposto do povo de Israel. Eles eram os inimigos principais do povo de Israel. Então, perceba que na nossa vida sempre tem um povo, um inimigo que quer vir contra as nossas vidas. Primeiro, é o oposto daquilo que Deus deseja que você seja. Filisteu significa o Jonas que ainda não morreu para Cristo, que não nasceu e que não é uma nova criatura. Filisteu é o homem antes do batismo nas águas. Então, quando você se propõe e você entende a nova vida de Cristo, você agora você entende que esse filisteu tem que sair da sua vida, né? Então, perceba que eles eram arrogantes, eles eram presunçosos, eles eram sem alianças, pessoas sem alianças. E aqui eu quero dizer para você que eles desdenhavam dos valores espirituais. Olha só que incrível isso. Eles desdenhavam do homem espiritual e dos dons e talentos que Deus dava para Israel. Quantas vezes, queridos, quantas vezes você já viu aquelas pessoas desdenhando daquilo que você, como homem espiritual, é? Sabe, eu quero trazer um alerta, cuidado com essas coisas, né? Cuidado quando está ali o Juvencio orando, está alguém ali se quebrantando, e chega alguém e fala assim, olha como ele é espiritual agora. O Juvencio, porque tem o 365, se acha mais que os outros. E aí, de repente, alguém faz uma brincadeira dizendo, agora quer ser espiritual, agora quer ser mais. Isso, queridos, são inimigos do povo de Deus. São brincadeiras que lançam setas mortais, sabe? Então, tudo isso, nós, como homens de Deus, precisamos ter esse cuidado. Né? Além dos filisteus, tinham os moabitas. Os filisteus também, eles eram orgulhosos. E eu lembrei de uma ministração que falava sobre orgulho, e eu acho que foi o Paulo, que ele disse que havia mais de 40 manifestações de orgulho. E para que o homem fosse curado do seu orgulho, para que ele pudesse ter resultado na sua terra, ele deveria se humilhar, ele deveria ter o posicionamento de não ser humilhado, mas ele decidir se humilhar. Mas essa é uma mensagem que está aí, né, no 365, e eu quero, em nome de Jesus, para acabar com um filisteu, você tem que conhecer as 40 manifestações de orgulho. Tinham também os moabitas. Os moabitas, eles eram parecidos com Israel. Os moabitas eram aqueles que não são conhecidos pela idolatria, mas eles eram conhecidos porque eles eram imorais. Eles estavam dentro do povo, mas eles eram imorais. Eles eram idólatras, eles sempre são citados na Bíblia como aqueles que foram julgados por Deus. Então, o fruto, os moabitas eram fruto de incesto. Quando Ló, né, saiu de lá, está lá em Números 22, 24, ele diz assim que quando Ló saiu da terra em que Deus já tinha decretado, né, o fogo sobre aquele lugar, Ló ali, ele tem incesto com sua filha,
E isso significa que os moabitas são os espinhos da carne, são aqueles que têm uma herança maldita. Então, nós precisamos ter o cuidado com os moabitas, que são aqueles que parecem com os israelitas, mas não são. São pessoas que estão no meio, mas não são de Deus. São pessoas que ainda não se converteram. Mas aqui nós percebemos uma coisa. Tanto dos filisteus quanto dos moabitas, Davi fez algo. Davi colocou ali para os filisteus, ele colocou o seguinte: eles precisam sair do controle. Todo filisteu precisa sair do controle. A primeira coisa que Davi fez com eles ali foi colocar ali para eles assim, olha, vocês saem. Quem comanda aqui, quem tem autoridade aqui, somos nós. Assuma o seu lugar de autoridade. Os moabitas, por fim, são aqueles que são os espinhos em Israel. E a forma que Davi utilizou para que eles fossem subjugados, ele falou assim, eles precisam ser colocados como pagar impostos, perdão, eles precisam pagar impostos. Isso significa, não é apenas estar vigilante, você precisa estar fazendo algo que te lembre aquele momento, para que você não caia, não erre. Os moabitas, Davi pegou e falou assim, vocês vão ter que pagar tributos. Todo mês você vai ter que colocar um memorial aqui, lembrando que você tem que cuidar com isso. Tá? Então, em nome de Jesus, aquilo que nós estamos fazendo como os nossos erros, cada um de nós sabe onde nós precisamos cuidar mais. Tem pessoas que são as drogas, tem pessoas que são o orgulho, o Juvencio, acho que todo mundo já sabe, é a ira, né? Então ele já colocou um memorial para ele ali. Ele falou assim, olha, para mim não cair nessa ira, eu sei o que eu tenho que fazer. Então cada um de nós temos e já sabemos o que fazer, mas nós temos que colocar um memorial para não errar mais naquelas áreas. Colocar e estabelecer tributos. Né? Então, outra coisa, os sírios também eram inimigo de Davi e ele derrotou cada um deles. Os sírios, agora resumidamente aqui, fala sobre poder e força. Os edomitas também fala sobre irmãos que são hostis. Os edomitas, eles eram filhos, né, de Jacó e Esaú. Eles eram filhos de Esaú, né, descendências de Esaú. Então, são um povo hostil, inimigo. Eles são inimigos de amizade, eles têm inimizade, eles têm inveja, eles olham para você, você conquistou, mas aquilo é como se fosse para eles. Então, dentro do coração deles, eles falam assim, eu quero isso para mim de volta, e acaba se tornando inimigos do povo de Deus. Tem um outro povo que se chama Zobá, que foi a primeira coisa que Davi fez, derrotar Hadad-Ezer. Ele era rei, e ele estava tentando estabelecer novamente a área entre a Assíria e o rio Eufrates. Aqui já no final eu quero dizer para vocês que todas as vezes que o inimigo fica calmo, ele pode estar vencendo ou entrando em áreas que você não vigiou. Eu anotei aqui alguns principais pontos dos inimigos de Davi. Esses principais pontos, eu quero que você entenda o seguinte. Filisteu era o homem antigo que você é.
eu quero que você entenda o seguinte: filisteu é aquele homem que você precisa colocar o controle. Você precisa tirar o filisteu do controle. Você precisa voltar a ter o controle. Os moabitas são aqueles que parecem, mas não são. São os idólatras. São aqueles que praticam coisas imorais. E esses precisam sair do controle. Esses você precisa levantar memoriais para que você submeta essa maldição, digamos assim. Porque ela vai tentar voltar. Os sírios são aqueles que têm a força do inimigo. Os sírios, eles são executores. Os sírios são executores. Eles tentam roubar a sua identidade e a sua conquista. Aquilo que você já conquistou, eles tentam tirar de você de novo. Isso são inimigos espirituais, querido. Tá? Os edonitas, eles eram irmãos que parecem, mas não são. São os invejosos, são aqueles hostis, são aqueles que são imediatistas. Foram eles que estabeleceram autoridade sobre eles antes mesmo que Israel. Isso significa cuidado com a idolatria pessoal. Agora, onde os edonitas eles foram derrotados? Eles foram derrotados na parte do equilíbrio. Quando eles estavam vencendo, estava dando tudo certo. Mas eles foram derrotados na área do sal, onde era para ter tempero, eles perderam o tempero. E nessa hora é que a gente precisa ter esse cuidado. Eles perderam o equilíbrio e se tornaram insípidos. Eita! Eles se tornaram insípidos. E Zobá, o final aqui, ele é o rei. Só para dar um adendo aqui, ele diz assim, o rei Hadadezer, que era o rei de Zobá, olha só quem ele era. O nome Hadadezer significa glória, majestade, honra e esplendor. E significa força, ajuda, socorro e proteção. É aquele que estava ao lado do Rei da Glória. Era aquele que era o auxílio do poderoso. E agora ele se torna inimigo do povo de Deus. Queridos, 2 Samuel, capítulo 8, está falando aí sobre os inimigos da sua vida. Eu já quero aqui entrar no momento de estar encerrando, mas eu quero que você entenda uma coisa, estabeleça sobre a sua vida o poder que Deus já te deu. Deus já te deu essa autoridade. Retire os filisteus da sua vida. Retire da sua vida os moabitas. Retire todo o orgulho, toda a altivez. Retire, em nome de Jesus, os sírios da sua vida, aqueles que querem ser executor do povo de Deus, aqueles que vêm contra a sua vida. Cuidado com eles, por quê? Porque quando você baixa a guarda, eles são executores do inimigo. Querido, quando você não coloca guardas, o inimigo virá contra você. É aquilo que a palavra diz, cuidado com as brechas, cuidado com as raposinhas, porque o inimigo não brinca em batalha. Eles são executores. E os edonitas, né, que são os irmãos, cuidado com aqueles que parecem, mas não são. E em nome de Jesus, acabe com o poder e a autoridade de Zobá. Olha só, Zobá, ele estava fazendo a mesma coisa que nos céus ele fez. Ele tenta colocar no povo de Deus uma glória, nós estamos conseguindo, nós chegamos lá, nós somos o rei. Cuidado com os limites. E em nome de Jesus, retire isso. Baixe a guarda. O único que é digno de louvor, glória e honra é o nosso Deus. Tudo aquilo que nós estabelecemos
sobre os fundamentos de Cristo. Tudo aquilo que nós erguemos em cima dos fundamentos de Cristo. Toda pedra angular que seja Cristo, que a cobertura seja o nosso Senhor. E assim, você sabendo desses princípios, você agora possa combater em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui colocar, ó Deus, cada homem que até aqui chegou, e em nome de Jesus, que esses princípios, ó Deus, de guerra, estejam, ó Pai, sendo estabelecidos no coração de cada um. Que eles possam colocar, ó Deus, guarnições, que eles possam tirar, ó Deus, o inimigo do poder, que eles possam retomar a autoridade, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, agora, Senhor, colocar, ó Deus, memoriais para que eles não caiam novamente. Ó Deus, que eles possam agora, Senhor, saber, ó Deus, que eles precisam estar vigilantes, ó Deus, para que o inimigo não tome deles, ó Deus, a identidade que eles têm. Ó Deus, que eles sejam homens de palavra, que eles sejam homens, ó Deus, segundo o seu coração. E em nome de Jesus eu te peço agora que o nosso inimigo, Hadadezer, caia por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, esta batalha, nós, ó Deus, por mais que nós sejamos colocados como cabeça, nós, ó Pai, possamos entender, nós não somos, se o Senhor, ó Deus, não nos estabelecer e não fazer de nós quem realmente somos. Nós somos tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos, e não tudo aquilo que nós achamos que somos. E assim, ó Deus, eu te peço que cada homem seja agora revestido, ó Deus, das armaduras do Senhor, e que eles possam ser ensinadores de justiça, assim como Davi, em nome de Jesus. Amém, querido? Meu irmão, se essa palavra fez sentido para você, diz um amém aí. Amém, amém. Amém, amém, Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Meu Deus. Pastor Jonas, o senhor trouxe uma revelação de características, de comportamentos, de inimigos que assolam a nossa alma, né? Através dos filisteus, dos moabitas, dos sírios, dos edonitas e de Zobar, né? A minha reflexão, assim, porque não cabe nada mais do que o senhor já falou, se você não identificar dentro do seu coração quais são os inimigos que te assolam, meu irmão, você vai continuar na peia. Se você não conseguir identificar com qual inimigo você está lutando, como é que você vai sair daí vitorioso, meu irmão? É muito difícil nós lutarmos contra um inimigo que é invisível diante de nós. Ele só vai estar prevalecendo sobre nós, a gente não sabe nem de onde é que está apanhando. Primeira situação aqui que me traz a reflexão com a mensagem do pastor, você tem que trazer para o estado de consciência quais são os inimigos que te assolam. Como o Manuel Tobias fala aí, já estou citando o nome dele, né? Já dando voz para ele. Eu fui citado. O meu inimigo que eu nunca quis enfrentar, a minha vida toda foi ira. Como é que eu ia batalhar contra a ira se eu não queria reconhecer que a ira era um inimigo? Esse comportamento que feriu o coração das pessoas que estavam ao redor. Aí o pastor diz, cria memorial, para que você consiga ver o inimigo que você precisa batalhar. Meu irmão, você só vai conseguir vencer a tua batalha do inimigo que você tem que conquistar se você conhecer, tiver um estado de consciência claro que ele existe na tua vida. Mas o meu orgulho foi o inimigo que eu conquistei antes da ira. Era um cara muito orgulhoso.
Um dos comportamentos mais difíceis que o ser humano pode reconhecer é o orgulhoso reconhecer que é orgulhoso. Meu irmão, todo mundo vê. Só o abençoado que não vê. É o velho bafo de onça. O cara tem um bafo de onça no mão, mas ele não percebe. Está escrito na testa dele, orgulhoso. Mas ele não percebe. Pastorzão, obrigado aí pela palavra cirúrgica que o senhor traz para nós. Amém. E eu deixo aqui. Pode falar. Só concluir aqui, pastor, quando eu dou a palavra, depois o Romulo vai falar. Só concluir, meu irmão, enquanto você não trouxer o seu estado de consciência, quais são os teus inimigos que você precisa lutar, infelizmente, assim como foi na minha vida, até pouco tempo atrás, você vai continuar na derrota, vivendo uma vida de picos e vales. De picos e vales. Pois não, pastor, o senhor vai completar alguma coisa? Eu vou falar assim que quando nós estamos trabalhando a questão de batalha espiritual, nós sabemos os nomes dos inimigos para que a gente saiba as atuações dele. Por exemplo, quando nós falamos sobre o inimigo que tira as nossas forças, né, a gente precisa dar um nome para ele. E quando nós damos os nomes de filisteus, moabitas, sírios, edomitas, Izoá, Izobá, nós sabemos as áreas, porque aí como é que se diz? O próximo a falar, eu esqueci o nome dele agora. Rômulo. O Rômulo, ele sabe muito bem do que eu vou falar. Bala, todo mundo tem. Então, se nós deixarmos as formas que nós estamos sendo atingidos, nós não vamos ser específicos na área que nós devemos combater. Nós estamos sendo atingidos, mas não sabemos de quem nós estamos sendo atingidos. Mas quando nós identificamos os inimigos, nós somos, como diz o Juvencio, somos cirúrgicos naquela área. Então, se é o orgulho, eu já digo que o filisteu saia em nome de Jesus. E assim sucessivamente. Quando você pensar num moabita, você vai entender que é a área dos prostitutos, né? São os prostitutos, e assim sucessivo. Saiba quem são os teus inimigos, conheça os teus inimigos. Às vezes a gente só fala das coisas boas, mas conheça os teus inimigos, as estratégias deles, e estabeleça nessas áreas específicas a forma de combate. Porque o nosso maior inimigo, nós já sabemos, é Satanás e os seus demônios. Mas é isso. Vou deixar aí agora para o Rômulo. Vai lá, Rômulo. Levantou a mão. Rômulo. Tá dando bem? Tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Quando o pastor estava trazendo a palavra e depois o Juvencio falando, eu lembrei mais uma vez que sempre me vem à memória do livro Arte da Guerra, né, de Sun Tzu. Foi um livro que foi escrito há 500 anos antes de Cristo. Sun Tzu quer dizer mestre Zhu. E é um livro que fala sobre estratégia militar, sobre tática, técnica, o que fazer numa guerra. E lá ele tem uma frase que, essa frase eu coloco até como direcionamento para a minha vida. Ensino as minhas filhas, muitas vezes ensino os meus liderados lá no quartel e também na empresa. Ele diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Se tu conhece a ti mesmo e não conhece teu inimigo, tu será mal sucedido na guerra. Se tu conhece o teu inimigo e não conhece a ti mesmo, tu será mal sucedido na guerra. Mas se tu conhece a ti mesmo e o teu inimigo, em todas as guerras tu será bem sucedido. É muito forte, né? Em todas as guerras tu será bem sucedido. E aí, quando o pastor estava falando, eu achei interessante, porque o inimigo que o pastor estava falando está dentro de nós. Sim. E quando o Sun Tzu estava falando sobre isso, ele estava falando do inimigo que estava fora de nós. Estava falando do inimigo que está fora de nós, que ele está vendo.
Então, é até um trabalho hércules, ou seja, um trabalho até mais difícil identificar os inimigos que estão dentro de nós. Então, primeiro conhece a ti mesmo. Conhece teu inimigo e será bem-sucedido. Então, quando nós sondamos o coração e conhecemos os nossos inimigos, seremos bem-sucedidos em todas as batalhas. Impressionante. Amém. E esse livro foi escrito 500 anos antes de Cristo. Né? 500 anos antes de Cristo. Não que ele supere a Bíblia, mas ele coaduna com os ensinamentos de Deus acerca da nossa vida. Né? Homens são usados para falar o que Deus quer falar. Amém. Amém. Obrigado, amigo. É isso aí. Foi o que a gente comentou lá na consagração de hoje, no livro de Josué capítulo 1, de 1 a 9. Os inimigos que você tem que vencer para conquistar a terra prometida estão dentro de você. Quer conquistar a terra prometida, meu irmão? Vence os inimigos que estão dentro de ti. Está bem pertinho. É o que Jesus diz: quem tem olhos, vejam, quem tem ouvidos, que escutem, né? Nunca foi tão verdade para as nossas vidas. Manuel Tobias, o senhor foi citado, Manuel Tobias. Faz tempo que eu não escuto sua voz. Bom dia a todos. Claro, fui citado e aí tem que falar, né? Mas assim, eu queria agradecer a Deus pela palavra de hoje, muito, muito pontual, pastor Jonas. Obrigado aí pelo seu derramar. E coincidiu aqui, Juvencio, com a minha devocional que eu faço todos os dias, logo após. E aí eu queria ler aqui, eu vou ler aqui, né? Esse livro aqui, que é muito bacana, Todo Dia um Novo Eu. Eu acho que você conhece o pastor, que é da Videira, o João Vitor, né? Sim. Bênção de Deus. E olha que interessante, nada é por acaso. Provérbios 4, 26, 27 fala: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu tenho que ponderar, como você falou, como o pastor Jonas falou, como o Romulo falou. Nós temos que vencer isso aí. Temos que ponderar e criar estratégia e tudo mais. Mas aqui, ó, imagina as defesas dos guarda-reios de uma estrada. Elas não existem para limitar a sua velocidade ou impedir sua jornada, mas para proteger você de precipícios e desvios perigosos. Elas sinalizam o limite da via, especialmente quando a visibilidade é baixa. Na vida, também precisamos desses guarda-reios, ou seja, limites que nos direcionam e nos protegem de quedas. Infelizmente, muitos só percebem a necessidade dessas estruturas quando o acidente já aconteceu. Quando não pagamos o preço da prevenção, acabamos pagando um preço muito mais alto para remediar. A história de muitos é a de carros desgovernados, cujos desejos e sentimentos assumiram o volante, levando um fim trágico. Entenda que Deus, em sua sabedoria e amor, estabelece limites em sua palavra para nos guardar de cair dos abismos que nossos impulsos podem nos levar. Não espere pelo acidente para estabelecer seus limites, já que a prudência hoje é sua proteção para o amanhã. Tudo a ver com a palavra aí, né? Então, nós temos que identificar nossos limites, nós temos que identificar nossos inimigos, né? Cada um na sua área, você falou da sua arrogância, né? E cada um de nós temos esse calcanhar, vamos dizer, essa ponta, esse calcanhar de Aquiles, né? Onde o inimigo sabe e ele sabe muito bem. E ele sabe muito bem fazer a parte dele. Muito boa palavra. Eu quero só colaborar, complementar aí com essa mensagem de hoje também. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Pastor Gabriel, estamos aí na campanha para consertar o motorzão do carro, né? Fala aí para nós quanto é que tá já olha a amada aí do lado. Olha só o casal lindo aí, rapaz.
Pastora, seja muito bem-vinda aqui no Homens Minha guerreira do TNC. meu lado, pastor. Diga aí já quanto já arrecadamos, quanto é que está faltando para atingir o alvo. Só falar aqui uma coisa, pastor. Deus é maravilhoso. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo está estourado. Não, mas pode falar, hoje é domingo, a gente abre um pouquinho mais aí. Tá, então deixa eu lhe falar. Eu quero ouvir sua esposa também, eu quero ver sua esposa. Ela vai falar. Vou deixar ela falar. Fala, filho. Graça e paz. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ai, gente. Sheila. Bom dia. Eu quero agradecer, né, ao Senhor, primeiramente. Perdão. Fica à vontade, viu? A senhora que comove os corações da gente. E a todos, né, que decidiram Amém. Glória a Deus. ouvir, né, Chama. um chamado, né, de ajuda, pastor Salles, né? E nós estávamos preocupados, mas confiantes no Senhor. O Senhor nos enviou para cá, para esta missão. Viemos de Belém. E quando o Senhor envia, Ele se responsabiliza. Amém. E Glória. são desafios que o Senhor permite em nossas vidas passarmos para justamente entendermos a nossa total pequenez e a grandeza do Senhor. Amém. Estamos nessa obra aqui com muito amor no coração, semeando também, mas sempre agradecendo. Foi tão forte ontem. O pastor Gabriel tinha ido para a praia vender óculos. Ele chegou e foi capinar aqui, não sei se é capinar que vocês falam, roçar na frente do bloco que nós moramos. Ele chamou o irmão de cima, que mora aqui em cima do nosso apartamento, e foram os dois. E ele lá, e eu sentei, chamei a vizinha dali, fiquei sentada em frente, né, e conversando sobre a grandeza do Senhor. Aí ela até me falou, pastora Estrela, como a senhora fala a grandeza do Senhor, olha como vocês estão. Fico independente. Nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus todo-poderoso. Que Ele pode mudar tudo em segundos. E eu conversando com ela me falando das lutas, das labutas dela. Aí o pastor Gabriel terminou, fomos lá, ficamos conversando. Eu, ela, veio o esposo dela, nós 4. E começamos a evangelizar eles. Falar, né? O pastor Gabriel falando do legendário. E eu, antes, eu disse, não,
Vamos agradecer por tudo. Vamos fazer uma oração de agradecimento. E nós agradecemos, glorificamos ao Senhor. E mal eu sabia que o Senhor estava agindo em nosso favor. Porque o Senhor não gosta de murmuração. O Senhor não gosta. Independente do que passamos, nós temos que agradecer. Amém. Porque o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E o pastor Gabriel viu a carta do pastor Salles, que ele colocou. E eu estava sem óculos, ele lê aí. Aí ela mesma leu, a nossa amiga, e ela ficou tocada. Eu creio que ali o Senhor falou com ela também, e foi maravilhoso, foi tremendo. E aí o pastor Gabriel falou que a nossa dependência tem que estar no Senhor, independente do que estamos passando, mas nós estamos falando do Senhor, nós estamos ministrando, mesmo que... Meu amigo, como é que Nós você está, meu irmãozinho? nós estejamos moídos, né? Moídos, porque como seres humanos nós sentimos, mas como servos do Senhor que somos, né? Nós temos que entender que não é só nós que passamos, todos passam. Cada um com as suas lutas, labutas, mas todos têm. Mas eu sempre falo, quando eu ministro, que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor e entendermos de verdade quem somos no Senhor, a nossa identidade no Senhor, que a palavra fala que somos mais que vencedores, somos homens e mulheres. Amém. E entendemos que o Senhor, Ele é o provedor, e o Senhor, Ele fez isso conosco. Foram dias que só Deus, eu e o pastor Gabriel sabemos, mas foram dias de aprendizados, Amém. dias de reflexão, dias que paramos, pensamos para refletir. E é bom refletirmos, é bom examinarmos a nós mesmos. E sempre tem algo para mudarmos, sempre tem algo para mudarmos. E eu quero agradecer a todos, pelas semeaduras. E eu creio que todos receberão 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Pastor Gabriel, o senhor já tem um quantitativo que chegou na sua conta ontem? 5.900 e pouco. Meus irmãos, o nosso alvo é de R$7.000. Se você ainda não contribuiu com o dinheiro que é para restaurar aí o motor do carro do pastor Gabriel, né? Que ele está trabalhando de Uber, a força motriz do trabalho para gerar receita, para eles se manterem aqui em Fortaleza. Eles são do Pará. E enquanto o carro está quebrado, ele está saindo para vender óculos na praia. Só que o Senhor está nos abençoando com chuva. E a chuva, quando tem chuva cearense, não vai para a praia. Então, aquele trabalho que ele está exercendo não está gerando um receita para que eles se mantenham aqui. É a segunda vez que esse carro quebra, né? E como a irmã falou, Deus está ministrando aos corações deles, que eles estão passando aqui, mesmo na frente da obra.
né? Então, esse é um grande ensinamento para nós. Só falar, pastor. Vou lhe dar a palavra, pastor. O testemunho que nós ouvimos agora, né? Que testemunho, enquanto ela estava evangelizando, adorando a Deus, sem ela saber o que estava existindo, sem ela ter noção da campanha que o Homens 365 estava fazendo, né? E aí Deus usa esse momento para evangelizar e para cuidar do coração deles. Deus é lindo demais. Pastor Gabriel, pode falar, meu irmão. Pastor, interessante, a palavra de Deus, ela fala, né, que nós temos que adorar o Senhor em todas as horas. E nessa hora, estava eu e ela aqui na frente, evangelizando o casal. E falando de Deus, e falando aqui, a igreja que nós estamos começando aqui, convidando eles, inclusive eles vão hoje para o culto, e falando do legendário, e falando das maravilhas de Deus. E eles ficaram aqui olhando para nós, a nossa perseverança. Amém. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Não adore Deus só quando está tudo bom, não. Uau. Não adore. Porque é muito fácil você ter tudo e adorar. É muito fácil. Mas quando você está passando pela prova, você tem que glorificar e exaltar o Senhor. Para que ele veja lá em cima que tem um adorador aqui embaixo, que não depende de circunstância. Não depende. Nosso carro, ele é um carro que tem os problemas de experiência, outras coisas. Mas foi ele que Deus nos deu. Inclusive, não é só isso, não. É a parte estética também do carro, que está precisando de manutenção. Tudo isso vai ser uma ajuda que vai ajudar ele a dar uma melhorada. Mas eu não estava olhando para carro, eu estava olhando para Jesus. Aí, quando eu me espantei, o pastor Salles botou a carta, e quando eu vejo caindo os pix, eu fiquei espantado quando eu vejo o Senhor. E eu não parei, eu continuei evangelizando, continuei falando de Deus. É tipo Deus me mostrando, nos mostrando que ele estava feliz com nós. Ele estava feliz, porque eu tinha todo motivo de ficar, reclamar de isso, aquilo, outro. Ao contrário, eu fiz diferente, nós fizemos diferente, nós fomos lá para frente, adorar o Senhor. E Deus, ele tem sido Deus na nossa vida. Deus, eu estava falando para o marido dela, disse, olha, eu vim numa terra estranha que eu não conhecia. Lá em Belém, eu conheço todos os buracos de Belém, todas as favelas, todo lugar na minha mão. Aqui foi um desafio. E eu pedi para o Senhor a sabedoria para me correr na pista aqui. E Ele me deu. E eu fico alegre, porque eu vejo o mover de Deus nas nossas vidas. Só finalizando, irmão. Eu tenho o hábito de orar todas as 3 horas da manhã. E quando o pastor Salles me chamou para o horário que tinha de 3 horas, eu disse para eles, pastor, na verdade, esse horário, essa semana eu não queria, mas eu sei que é Deus que está lhe usando. Mas eu vou pegar esse desafio. E justamente durante essa semana, Deus me dá uma palavra lá em Daniel, para que eu venha ler o livro de Daniel. Eu comecei a reler o livro de Daniel, e na quinta-feira eu pregando, o Senhor me dá a palavra para me falar, Daniel, na cova dos leões, na fornalha.
Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eu disse, gente, a fornalha, Deus ele permite, porque ele está dentro da fornalha conosco. Sim. E nós passamos uma semana sem ter nada assim, em relação à venda, que a venda não estava boa por causa da chuva, como o pastor Salles falou. Quem é que vai comprar ovos com chuva? Mas eu não desisti, perseverando, para pagar o cartão que estava vencendo dia 15. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu estou vendo o mover de Deus na nossa vida. Meus irmãos, só quero dizer para vocês que Deus está no controle. Amém. Todos, sem exceção. Nós vamos botar na caixinha de oração, eu fiz a caderno, a lista, para que todos vocês sejam abençoados, como a minha esposa falou. Eu creio que é uma forma de Deus criar algo espiritual para jorrar também nas nossas vidas, em todas as áreas. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Amém, amém. Pastor Gabriel, meu nome é Paulo André, tudo bom? Desculpa estar lhe interrompendo. Quanto é que está faltando para ajeitar seu carro? A meta é 7.000, está faltando R$1.500. Pronto, eu vou dar 1.000, viu? O Pix está no Homens 365, irmão. Tá, eu já fiz doação ontem, eu vou completar com mais 1.000, tá certo? Eu vou para a igreja agora servir, quando eu voltar eu deposito, tá? Amém, amém. Amém. Glória a Jesus. Amigos, vamos superabundar. Aí eu aprendi com o pastor Costa Neto, viu, Manuel Tobias, que a igreja ela não é constituída pelo esforço de poucos, pelo sacrifício de poucos, mas pelo esforço de muitos, né? Amém. Então, assim, quando eu vejo o movimento, o Salles me ligou, eu disse, vamos encampar, vamos fazer, Deus está tratando algo na vida do casal, mas vamos ajudá-los também, né? Então, meu irmão, vamos superabundar, vamos passar aí a conta dos R$7.000. Vamos passar essa meta para poder ajudar em outras coisas. Para que a vida do pastor aí traga um conforto, né, desse tempo aí de necessidade que eles têm passado diante da obra de Deus, né, nessa vinda para cá, para Fortaleza. Tá bom? Amém. Pastor, gratidão. Pastor Estrela, gratidão pelo seu testemunho, assim, a senhora nos faz chorar junto com a senhora, né? A senhora também faz nos alegrar, né? Mesmo diante das situações adversas, continuar levantando a bandeira do eterno, né? Ele é o Senhor da provisão, ele é o Senhor que nos protege, ele é o Senhor que nos guarda, mesmo diante das adversidades. Testemunho belíssimo hoje nós ouvimos, ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Eu estou muito feliz pela vida de vocês e estou muito feliz ainda por cada homem aqui do 365 que tem colaborado lá com a Casa do Milagre, que tem colaborado agora aqui com a vida do pastor Gabriel, né? Colaboraram comigo, quando a minha energia queimou lá, Juventus. Colaboraram comigo, me abençoaram. Eu só fui para o último top, com minhas contas todas pagas, porque os Homens 365 e os Legendários me abençoaram lá na loja, né, com a visão que o pastor Davi deu. Eu quero, assim, agradecer imensamente a Deus pela sua vida, porque você teve essa visão, teve essa coragem, essa ousadia de estar todos os dias, não é fácil. Não é fácil acordar todos os dias, chamar pastores diferentes para dar palavras. Eu sei que toda a honra e toda a glória é do Senhor, mas eu louvo a Deus, Juventus, pelo homem de Deus que você é, e por eu poder estar umbriado com você, porque a minha vida melhorou depois que eu passei a andar mais próximo a você, ao Homem 365, ao Legendário. Não tenho palavras para agradecer.
Lucas 6,38, eu profetizo sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, fica aí o desafio da semente, né? O Paulo já fez aí, já vai fazer uma doação generosa, mas fica aí o desafio, né? De quem ainda não depositou, o Pix do pastor Gabriel, eu já coloquei aí como última mensagem, números 365, e que você possa contribuir conforme a palavra diz, conforme o teu coração. Dá com alegria, meu irmão. E a semeadura é um dom inefável de Deus. A semeadura ela é irrefutável. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, que o Senhor pegue a tua sementeira e acrescente nessa semente que você está colocando sobre a vida desse casal. 30, 60 e 100 por 1. E que o Deus traga o transbordo, indo além da centena, chegando no milhar dos milhares. Assim como Deus chegou no milhar, nos milhares da minha vida, que Ele possa chegar nos milhares dos milhares da tua vida também, meu irmão. Contribui aí, você está contribuindo numa terra boa, uma terra que o Senhor direcionou para nós. Em nome de Jesus, minha gratidão ao teu coração. Meus amigos, nosso tempo de hoje foi maravilhoso. Muito obrigado por permanecerem até aqui. Muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. Te agradecemos e amanhã nós nos encontramos aqui no Números 365 para o dia 113/365. Um privilégio. Beijão no coração de vocês. Um dia abundante, um dia de conquista, um dia de vitória, um dia que o Senhor escolheu para nós. Beijão no coração, meus irmãos. Até amanhã. Amém. Até amanhã. 112 mais um. Glória a Deus. 112 mais um.